Olá, meus queridos. Estamos avançando aqui para a segunda parte dos princípios físicos voltados ao estudo de equipamentos industriais estáticos. E agora a gente vai trabalhar com um pouco mais de detalhamento alguns aspectos e com um pouco mais de complexidade também. Então vamos voltar e iniciar com alguns conceitos. Nós já falamos sobre temperatura, que é a energia armazenada em um determinado corpo, está associado ao grau de agitação das moléculas da substância desse corpo. E hoje nós vamos começar falando sobre calor. O que vem a ser calor? Qual é a diferença entre calor e temperatura? Calor é energia térmica em trânsito. Então pensa, temperatura é uma variável estática, é o valor da energia térmica armazenada. E calor é a energia térmica em trânsito. É a energia térmica que está sendo transmitida de um corpo para um outro, obviamente sempre do corpo que está mais quente para o corpo que está mais frio. Então, perceba, energia se passa sempre de quem tem mais energia para quem tem menos. Quem está quente é quem tem mais energia térmica, tem mais temperatura. E aí, o calor, a transferência não é uma transferência de frio, uma transferência de calor. Quem tem mais energia térmica para quem tem menos energia térmica. Não é possível se transferir o frio. Você vai falar assim, poxa, Everton, mas e aquela sensação de frio que eu sinto? Do frio entrando no meu corpo? Na verdade, o que você sente é a sensação do calor deixando o seu corpo. Isso que a gente chama de sensação de frio é a sensação de uma transferência onde o calor está deixando o seu corpo, que está mais quente, que tem mais energia térmica, para um outro corpo, que no caso é o ambiente, onde a energia térmica é menor. Então, isso é importante que fique bastante consolidado. Transmissão é de calor, calor é energia térmica em trânsito e é sempre feito de quem tem mais energia para quem tem menos. Voltando aqui aos conceitos, existem dois tipos de calor. Existe o calor sensível e existe o calor latente. O calor sensível é o calor que, cedido a um corpo ou retirado deste, produz mudança de temperatura. Então você vai imaginar um copo de água a 20 graus Celsius. Se você injetar energia térmica, essa temperatura armazenada na água vai aumentar de 20 para 21 graus Celsius. Se você tirar calor, essa água vai baixar de 20 para 19 graus Celsius. Qual a ideia de calor latente? O conceito de calor latente é o calor que, cedido a um corpo ou retirado deste, produz mudança no estado físico da substância. Ora, nós já discutimos mudança no estado físico no nosso vídeo anterior. Se você ainda não viu, dá uma retornada e vê lá o vídeo anterior, tá aqui o card aqui da chamada do vídeo. Retorne um pouquinho lá e veja essa primeira discussão. Mas o que a gente já discutiu? Que você precisa de uma quantidade de energia para fazer a mudança de fase. A temperatura está associada ao grau de agitação e quando esse grau de agitação se torna muito pequeno, por exemplo, a força de atração intermolecular faz com que o corpo mude do estado líquido e passe para o estado sólido, ou seja, ele tinha uma energia de atração que não era suficiente para mantê-lo em um formato definido, devido a você ter uma agitação demasiada das moléculas. A partir do momento que você retira calor e essas moléculas se tornam menos agitadas, a força de atração se torna suficiente para fazer com que aquele corpo solidifique, adquira um formato definido. Vamos dar uma olhada aqui de uma maneira um pouco mais detalhada sobre isso. A gente já falou que temperatura é a quantidade de energia térmica armazenada em um corpo. Vamos imaginar então um processo de aquecimento de gelo partindo de menos 20 graus Celsius.
menos 20 graus Celsius. Celsius é uma escala de medição relativa e que admite medições negativas, valores negativos, o que não acontece com uma escala de medição absoluta, coisas que a gente já conversou também lá no nosso vídeo anterior. Muito bem. Então você está aqui com gelo a 20 graus Celsius, você começa a fornecer energia térmica a esse gelo aumenta de temperatura até chegar aos 0 graus, e a partir desse momento você continua fornecendo energia térmica, mas o gelo não aquece acima do 0 graus. O que você começa a ter? Você começa a ter parte deste gelo sofrendo uma mudança de fase. Aqui, mas você vê que tem um pouquinho de água aqui. E o gelo continua a 0 grau. Só depois que todo o gelo se transformar em água, ou seja, que toda a substância tiver a passagem de fase, é que essa água vai poder voltar a sofrer aumento de temperatura. Então observe, a substância sólida sofreu um aumento de temperatura de menos 20 até os 0 graus Celsius. Nesse período, toda a energia térmica que foi fornecida a essa substância foi usada para fazer a mudança na sua temperatura. Quando se chegou em 0 graus Celsius, a energia que está sendo fornecida não consegue fazer ele avançar para os valores positivos de temperatura. Por que não? Porque nesse período, toda a energia vai ser usada para fazer a mudança de fase. E a gente vai ver depois que é uma quantidade grande de energia que é necessária para fazer uma mudança de fase de sólido para líquido ou de líquido para sólido. No caso de sólido para líquido, você está aquecendo, fornecendo energia. No caso de líquido para sólido, você está retirando energia, resfriando a substância para que ela saia do estado líquido e passe ao estado sólido. Vamos continuar aqui no trajeto de sólido para líquido e depois gasoso. Então, foi fornecida uma certa quantidade de energia, essa quantidade de energia aqui, e o gelo saiu do menos 20 e avançou até o 0 graus Celsius. Este ponto. A partir disso, toda a quantidade de energia que está sendo fornecida aqui, que aqui está sendo chamada de Q2, vai ser usada para fazer o gelo virar água, sair do estado sólido e passar para o estado líquido. Então perceba que nesse intervalo aqui você tem gelo e água, você tem a substância com dois estados físicos da matéria, porém ambas as parcelas estão na mesma temperatura. Só depois que todo o gelo vira água é que a temperatura vai voltar a aumentar. E aí essa aqui é a quantidade de calor que foi fornecida para fazer a água sair de 0 graus e vir até 100 graus. Quando a água chegar em 100 graus, mais uma vez, você vai ter uma passagem de fase, uma mudança de estado físico. Então, toda a energia que for fornecida neste período vai ser utilizada para que a água a 100 graus líquida vá passando para uma água 100 graus em vapor, e só depois que toda a água virar vapor é que o vapor vai poder assumir temperaturas superiores a 100 graus, que é essa parte aqui deste gráfico. Quantidade de calor. O que vem a ser a quantidade de calor? É a grandeza por meio da qual se avalia a energia térmica em trânsito, ou seja, calor, energia térmica em trânsito. É a grandeza por meio da qual se avalia a energia térmica em trânsito entre sistemas a diferentes temperaturas. Óbvio, porque se você tiver dois sistemas na mesma temperatura e a transferência se dá sempre de quem tem mais para quem tem menos, não vai haver transferência. Então toda a transferência é feita entre sistemas que estão com diferentes quantidades de energia, no nosso caso, energia-temperatura. E essa energia vai passar de quem tem mais para quem tem menos, como sempre acontece com todo tipo de energia. Muito bem. A unidade do Sistema Internacional para medição de quantidade de calor é o Joule, mas a unidade mais usual é a caloria. A conversão de caloria para Joule é que
uma caloria equivale a 4,1868 joules. Estas tabelas que eu estou mostrando aqui para vocês são as tabelas que tratam do calor específico e do calor latente. Então vamos lá. O que é mesmo calor específico? Quantidade de calor necessária para fazer variar a temperatura de um corpo. Então, temos aqui na tabela que a água, o valor do calor específico da água é 1 caloria por grau Celsius. Como assim? Para cada grama de água, eu preciso de 1 caloria para que ela mude 1 grau Celsius de temperatura. De novo, 1 caloria por grau Celsius. Imagine 1 grama de água. Você vai fornecer 1 caloria para que essa 1 grama aumente em 1 grau. Ou você vai retirar 1 caloria para que ela se resfrie em 1 grau. Cada substância tem um valor de calor específico. Por exemplo, o álcool. Você precisa fornecer 0,6 caloria para cada grama de álcool variar 1 grau. O que quer dizer isso? Que é muito mais fácil mudar a temperatura do álcool do que da água. Para 1 grama de álcool, você precisa de 0,6 para fazer ela mudar 1 grau. E para a água, você precisa de 1. Para o alumínio, você precisa de 0,22. Para o chumbo, você precisa de 0,031. Então, você observa que contraste que existe entre o calor específico da água e o calor específico do chumbo. Cada grama de chumbo, com 0,031, ela muda 1 grau. Já para a água, você precisa de 1 caloria cada grama de água mudar 1 grau. Então você observa que cada substância tem o seu valor de calor específico. E você observa aqui, ó, gelo. O que vem a ser gelo? Gelo vem a ser água no estado sólido, mas a molécula continua sendo água. E você vai observar o seguinte, que a mudança de estado físico da água impõe também uma mudança de calor específico. Como assim? O valor do calor específico para eu modificar a temperatura do gelo em 1 grau Celsius, de 1 grama de gelo, é 0,5. Então você observa o seguinte, se eu gasto 1 caloria para mudar 1 grama de água, essa mesma 1 caloria conseguiria mudar a temperatura de 2 gramas de gelo, porque o valor necessário, o calor específico do gelo é menor do que o calor específico. Tudo bem. Então, nós já entendemos o que é calor específico. É você pegar uma substância no estado físico que ela se encontra e fazer uma alteração de temperatura para mais ou para menos. E o calor latente? Bom, calor latente é a quantidade de energia que eu preciso para fazer a mudança de fase de cada substância. Então, no caso da água, você vai observar quantas calorias eu preciso para fazer a mudança de fase de 1 grama de água. Vamos de novo. Essa tabela que eu estou mostrando aqui agora é a tabela de calor latente. E aí nós temos calor latente de fusão e calor latente de vaporização. Relembre, calor latente, a quantidade de energia necessária para que eu faça a mudança de fase. Quais são as fases? Eu posso ter o calor latente de fusão para mudar a água de sólido para líquido ou de líquido para sólido. E eu tenho o calor latente de vaporização, que é o necessário para mudar de líquido para vapor ou de vapor para líquido. Observe que, enquanto aqui a unidade, no caso do calor específico, era caloria por grau Celsius, o calor latente é caloria por grama. Não tem o grau Celsius. Por que não? Porque não tem mudança de temperatura aqui. Durante a mudança de fase, o corpo, a substância se mantém na mesma temperatura até que toda a mudança de fase aconteça. Então, o que nós estamos falando com essa tabela? Que para a água fundir, para o gelo virar água, cada grama de gelo precisa de 80 calorias para que ela mude do estado físico sólido para o estado físico líquido.
Isso é uma quantidade de calor considerável. Se você fizer um comparativo rápido, 80 calorias que você gasta para 1 grama de gelo virar água, tendo em vista que o calor específico da água é 1, você conseguiria fazer 80 gramas de água aumentar em 1 grau. Você gasta 80 vezes mais energia para fazer a água virar líquido do que você gasta para fazer a água aquecer em 1 grau. Essa comparação, esse entendimento, é um entendimento importante para a gente. Agora vamos observar um outro aspecto, calor latente de vaporização. O que esse número está representando para mim? Está representando que eu gasto 540 calorias para cada grama de água a vaporizar. Eu preciso fornecer 540 calorias para que 1 grama de água no estado líquido passe ao estado vapor. Olha como é diferente o valor do calor latente de vaporização do valor do calor específico da água. Eu preciso de uma energia que seria suficiente para aumentar 1 grau em 540 gramas de água para apenas 1 grama. 1 grama de água vai consumir 540 calorias para mudar de fase de líquido para gasoso. Essa constatação do quanto de energia está envolvida na mudança de fase de líquido para gasoso é uma constatação muito importante para quando nós formos discutir os sistemas de refrigeração. Você vai observar que os sistemas de refrigeração mais usados, elas exploram justamente a mudança de fase entre líquido e gasoso. Por quê? Porque para fazer essa mudança, você vai ter que injetar muita energia térmica ou retirar muita energia térmica. E retirar energia térmica é justamente o objetivo de um sistema de refrigeração. Nós vamos aprofundar isso mais na frente quando estivermos falando de sistema de refrigeração. A partir do momento que a gente viu aquela tabela, a gente pode voltar àquela ideia do gráfico do slide anterior, que olhava a mudança de fase e as temperaturas envolvidas em cada período que a gente estava tratando, no caso da água, e a gente vai observar que este gráfico ele não está proporcional. Ele está representando aqui que é necessário fornecer energia térmica para que a temperatura mude de menos 20 a 0 graus. Depois, toda a energia térmica que é fornecida aqui não gera mudança de temperatura, porque toda essa energia térmica Q2 está sendo usada para mudar a fase de sólido para líquido, é esse período aqui do meio. Depois que toda a água está líquida, aí você tem mudança de temperatura, essa fase aqui. E aí, depois que toda a água está líquida e que chega em 100 graus Celsius, você começa a ter a mudança de líquido para vapor, onde você consome toda essa energia. E só depois que todo o líquido vira vapor é que a temperatura do vapor pode começar a aumentar novamente. Isso aqui está correto, porém as proporções não são essas. E agora que a gente viu os valores de calor específico para a água e para o gelo, e de calor latente, de fusão e de vaporização da água, observe como é que este gráfico deveria ser na verdade. Neste eixo aqui, vertical, nós temos o θ, que é a temperatura da substância. Ela vai estar em graus Celsius e ela vai estar o eixo está graduado de menos 20 até 100 graus. Nesse eixo horizontal, nós temos graduados a quantidade de calor fornecida, que no caso vai estar em calorias. Cada traço maior vai equivaler a 20 calorias. Então observe, a primeira fase do processo, que é a passagem de gelo de menos 20 graus a gelo a 0 graus, equivalente a esse trecho do gráfico, ela teria esse formato. Sairia de menos 20 e viria a 0 graus. E isso iria consumir, considerando que nós estamos tratando de 1 grama de água, iria consumir
0,5 calorias por grama para cada um dos 20 graus Celsius. Então a gente teria aqui, como é 1 grama, 20 graus Celsius, a gente teria consumo de 10 calorias para fazer o gelo de menos 20 subir a temperatura até o 0 grau. Próxima etapa é o processo de fusão do gelo. É um processo que a gente sabe que vai se manter aqui sobre esse eixo, porque a temperatura não vai mudar, não vai variar desses 0 graus, enquanto estiver tendo mudança de fase. E a gente sabe que a gente gasta 80 calorias para cada grama. Então, como nós estamos tratando de 1 grama, nós temos aqui esse trecho equivalente a 80 calorias. A próxima parte é, a partir do momento que toda a água está no estado líquido, a gente vai subir essa temperatura dessa água de 0 até 100 graus Celsius. E de 0 a 100 graus Celsius, a água no estado líquido, o calor específico dela é 1 caloria para cada grama. 100 graus Celsius, nós vamos ter aqui o equivalente a 100 calorias consumidas para que essa água saia de 0 graus e venha até 100 graus. A próxima fase é a mudança de estado físico líquido para o estado físico gasoso. Nesse período, a temperatura também não vai mudar, vai se manter constante aqui sobre os 100 graus Celsius. Nós estamos considerando tudo isso ocorrendo a uma pressão igual a 1 atm, 1 atmosfera, ou seja, tudo isso está sendo feito ao nível do mar. Essa linha representa 540 calorias graduadas aqui, para que esse 1 grama mude de líquido para gás. Só a partir daqui é que vai continuar o aumento de temperatura. O aumento de temperatura vai ocorrer a partir de que todo líquido se transforma em gás. Agora observe a desproporção entre as inclinações desses gráficos. Observe que aqui é muito mais inclinado do que aqui. Por quê? Porque o calor específico do gelo é menor do que o calor específico da água. Você observa que a quantidade de caloria consumida na mudança de fase sólido para líquido é consideravelmente menor do que a quantidade de caloria consumida para mudar de líquido para gasoso. E você observa que essa quantidade aqui, ó, calorias, energia necessária para mudar uma fase de líquido para gasoso ou retornar de gasoso para líquido, uma quantidade bastante expressiva. Isso vai nos ser bastante útil lá no conteúdo de refrigeração mais à frente. Para finalizar a nossa conversa, recordando que temperatura é uma grandeza que indica o nível térmico de um corpo e calor é energia em trânsito do corpo mais quente para o corpo mais frio, até que eles entrem em equilíbrio. É uma coisa que nós vamos conversar melhor mais à frente, essa questão do equilíbrio térmico. Nós temos 3 processos pelos quais nós podemos ter a transmissão de calor. O primeiro processo é a condução. Na condução, a transmissão de calor se faz por um meio estacionário. O segundo processo é a convecção. A convecção, ela ocorre através de um meio fluido. E o terceiro processo é a radiação. A radiação é uma transmissão de calor na ausência de um meio. Isso é feito por ondas eletromagnéticas. Vamos ver essa ilustração aqui que vai nos ajudar a entender melhor. Como a gente estava conversando, condução é através de um meio estacionário. O que nós temos aqui? Uma barra de um material que seja bom condutor térmico. Isso é uma outra questão a ser discutida. Existem os materiais que são bons condutores, que são maus condutores. A gente costuma chamar os maus condutores de isolante térmico. Esse material aqui é um bom condutor de energia térmica, e nós temos aqui a ponta dele recebendo energia, recebendo calor. As moléculas que estão aqui, elas vão vibrar, e essa molécula vibrando, ela vai conduzir essa vibração para a molécula vizinha, ela vai forçar a molécula vizinha a vibrar também. E essa, por sua vez, vai fazer a mesma coisa com a próxima.
Então esse calor ele vai sendo conduzido daqui, do ponto que está recebendo o calor, até o final aqui dessa barra, que no caso o nosso operador aqui está usando um EPI para não se queimar. Não é bobo, aqui usando o EPI adequado para essa atividade que ele está desempenhando. Isso é um método. O outro método é através da convecção. Como que funciona a convecção? A gente já conversou que quando um corpo muda de temperatura, o aumento da agitação das moléculas faz com que o volume desse corpo aumente. À medida que esse volume aumenta, a força de empuxo é maior do que a força peso dessa massa. Então, se você for imaginar que seja um líquido, seja um gás, qualquer meio que possa fluir, quando esse corpo aumenta de temperatura, é natural que ele suba na mesma medida que a parte mais fria dessa substância desça. Então, nós estamos trabalhando aqui com ar. À medida que o ar se aquece, esse ar aumenta de volume, o empuxo fica maior do que a força-peso e ele vai flutuando na massa de ar mais fria, que por sua vez vai descendo. Então existe um ciclo aqui, onde o que está mais quente sobe e o que está mais frio desce. Esse ciclo a gente chama de convecção térmica. Isso acontece nos gases e também acontece nos líquidos. E esse outro processo aqui é a irradiação. A irradiação é um processo que se dá na ausência de meio. É como o que acontece entre o Sol e a Terra. De que maneira a temperatura da Terra se eleva a partir do momento que ela recebe calor do Sol? Como que é esse processo de transmissão de calor do Sol para a Terra? Entre o Sol e a Terra não tem matéria, tem um vácuo absoluto lá. Então, essa transmissão se dá por meio de ondas eletromagnéticas. É o que a gente chama de irradiação. Se você for pensar numa churrasqueira, você pode ter esses três casos. Uma condição é você tocar em uma das partes metálicas da churrasqueira, mesmo que ela não esteja diretamente em contato com a fonte de energia térmica, que é o fogo, vai ter uma condução de energia e essa parte também vai estar aquecida. Outra situação é você se colocar ao lado da churrasqueira. Você vai sentir um calor, né? Vai sentir a transmissão de energia através da irradiação. E a terceira condição é você colocar as mãos sobre a churrasqueira. Você vai observar que o processo de convecção é um processo muito mais eficiente. A troca térmica se dá aqui de uma maneira muito efetiva. E a gente vai usar bastante esse processo de convecção e de condução quando a gente estiver tratando os trocadores de calor. Na verdade, os trocadores de calor se valem da condução e da convecção. Com isso, a gente encerra esse vídeo e espero vocês no próximo vídeo, que vai tratar melhor sobre a questão das trocas térmicas. Então nós vamos trabalhar matematicamente como é que ocorre uma troca de calor entre duas substâncias. E eu sugiro a vocês que também vejam os vídeos da playlist de sistemas hidráulicos e pneumáticos, que vai poder nos ajudar aí, principalmente no que diz respeito à pressão, que é a grandeza física trabalhada detalhadamente lá naquela disciplina. No mais, vejo vocês no próximo vídeo. Assinem o canal, se inscrevam, deixem aí o seu like caso você tenha gostado do vídeo e não se esqueça, o mundo da mecânica